Existe uma pergunta curiosa que poucas pessoas tiveram coragem de fazer. O que realmente aconteceria se uma inteligência artificial analisasse cada palavra da Bíblia, não apenas lendo como um ser humano lê, mas examinando padrões invisíveis, relações escondidas entre histórias distantes, repetições simbólicas espalhadas por milhares de páginas? Porque a Bíblia não é apenas um livro, ela é uma coleção gigantesca de textos, escritos ao longo de aproximadamente 1500 anos, por dezenas de autores diferentes, em idiomas diferentes, em culturas diferentes, e mesmo assim, milhões de pessoas acreditam que todos esses textos contam uma única história, uma narrativa contínua sobre humanidade, queda, redenção e esperança. Durante séculos, estudiosos tentaram entender essa estrutura. Teólogos, historiadores, linguistas, filósofos, todos tentando decifrar como esses textos antigos se conectam. Mas recentemente algo novo começou a acontecer. Pesquisadores começaram a fazer uma pergunta inesperada. E se deixarmos uma inteligência artificial analisar tudo, sem crença, sem tradição, sem interpretação religiosa, apenas dados? Então eles fizeram exatamente isso. Alimentaram sistemas de inteligência artificial com o texto completo da Bíblia, cada versículo, cada capítulo, comparando diferentes traduções, hebraico antigo, grego, latim e versões modernas, e então pediram para a máquina fazer o que ela faz melhor, encontrar padrões. E foi nesse momento que coisas curiosas começaram a aparecer. A inteligência artificial percebeu algo que muitos estudiosos sempre suspeitaram, mas nunca conseguiram provar completamente. Temas centrais da Bíblia se repetem em ciclos ao longo de toda a narrativa. A ideia de queda, depois redenção, depois restauração. Esse padrão aparece inúmeras vezes. Adão e Eva, o povo de Israel, os reis de Israel, os profetas e até mesmo nas histórias do Novo Testamento. É quase como se toda a Bíblia estivesse estruturada em uma sequência de colapsos, seguidos de recomeços. Mas isso foi apenas o começo. Quando os algoritmos começaram a mapear palavras-chave e símbolos ao longo dos textos, uma rede impressionante começou a surgir. Certos elementos aparecem repetidamente ligados a momentos importantes: luz e escuridão, água e deserto, montanhas e revelações, tempestades e transformação. Esses símbolos aparecem em livros completamente diferentes, separados por séculos, mas ainda assim conectados de maneira surpreendente. Quando esses dados foram transformados em gráficos, a imagem parecia quase uma teia gigantesca, como se cada história estivesse ligada a várias outras, como se todo o texto funcionasse como um sistema interconectado de significados. Mas então, a análise da inteligência artificial revelou algo ainda mais intrigante. Muitos trechos da Bíblia seguem estruturas literárias extremamente complexas, estruturas chamadas de quiasmos, um tipo de construção onde ideias aparecem em espelho. O começo de um trecho se conecta ao final, a segunda ideia se conecta com a penúltima, e no centro existe uma mensagem principal. Essa técnica literária é considerada sofisticada até hoje, mas ela aparece diversas vezes em textos bíblicos extremamente antigos, em livros escritos por autores que viveram em épocas completamente diferentes. Quando a IA começou a identificar esses padrões automaticamente, ficou claro que eles estavam espalhados por toda a narrativa bíblica. Isso levou alguns pesquisadores a fazer uma pergunta desconfortável. Será que existe uma arquitetura literária na Bíblia que nunca conseguimos enxergar completamente? Ou será que esses padrões surgiram naturalmente ao longo dos séculos? Mas a inteligência artificial ainda encontrou algo mais interessante. Quando analisou os personagens principais da Bíblia, surgiu um padrão psicológico muito claro. Quase todos os protagonistas passam por uma jornada muito semelhante. Primeiro vem um chamado,
depois vem a dúvida, depois vem o fracasso, em seguida vem o isolamento e, finalmente, a transformação. Moisés foge antes de libertar um povo, Davi cai antes de se tornar um rei sábio, Elias entra em desespero antes de encontrar um novo propósito, Pedro nega aquilo que acredita antes de se tornar uma das vozes mais fortes do cristianismo. Paulo persegue aquilo que depois se tornaria sua própria missão. Histórias diferentes, épocas diferentes, mas a mesma estrutura emocional. Para a inteligência artificial, isso aparece como um padrão narrativo, mas, para os seres humanos, parece algo muito mais profundo. Parece um mapa da experiência humana, um padrão de crescimento, de crise, de transformação. E talvez seja por isso que essas histórias continuam ressoando com pessoas até hoje. Mas aqui surge a parte mais curiosa de toda essa história. A inteligência artificial pode analisar a Bíblia. Ela pode identificar padrões. Ela pode mapear símbolos. Ela pode revelar estruturas escondidas. Mas existe algo que ela não pode fazer. Ela não pode sentir o peso dessas palavras. Ela não pode experimentar fé. Ela não pode sentir dúvida. Ela não pode sentir esperança. Para uma máquina, tudo isso ainda é apenas informação, dados organizados em padrões. Mas para bilhões de pessoas ao longo da história, esses textos sempre foram algo muito maior. Eles foram consolo, advertência, inspiração, mistério. E talvez essa seja a verdadeira ironia dessa história. Quanto mais avançada a tecnologia se torna, mais ela nos mostra o quanto ainda não entendemos completamente sobre nós mesmos. A inteligência artificial consegue revelar estruturas escondidas em textos antigos, mas não consegue viver o significado dessas estruturas. Ela pode analisar histórias de fé, mas não pode acreditar. E talvez isso nos lembre de algo importante. A tecnologia pode iluminar partes do passado, pode revelar conexões que ninguém nunca viu, pode transformar milhares de páginas em mapas complexos de informação. Mas alguns aspectos da experiência humana ainda pertencem apenas aos próprios humanos. Talvez o verdadeiro mistério nunca tenha sido o que uma inteligência artificial encontraria na Bíblia. Talvez o verdadeiro mistério seja por que essas histórias continuam falando tão profundamente com a humanidade, milhares de anos depois de terem sido escritas. E talvez, justamente por isso, elas ainda continuem sendo estudadas, interpretadas, debatidas e redescobertas, de geração em geração.